Vai falando os temas e aí a doutora escolhe aí. Tá, ó, tem uma que fala sobre o killerismo. Ela queria saber uma... Killerismo? Killerismo e psicopatia. Olha, eu não sei o que ela tá chamando de killerismo. Como escreve? Killer seria de serial Ah, killer. o killer, do serial killer. Isso, Tá, killerismo. Eu Nossa. nunca tinha escutado esse termo. Não, também nunca Acho que tinha. ela inventou agora. Tá, vamos lá. O que ela quer saber? Ó, é o seguinte, ó, ela falou aqui, ó, doutora Bia, pesquiso sobre killerismo e psicopatia e sua obra é uma das minhas bases. Na academia há discussões sobre a possibilidade da psicopatia ser hereditária. O que acha sobre isso e se pode comentar, por gentileza? Abraços, é a Paloma. E eu vou grudar também essa série que fez sucesso absurdo do... Dahmer. Dahmer, né? Dahmer. E aí? Olha só. Ela queria saber a diferença do killer para psicopata? Para começar? E se pode ser hereditário. Não, com certeza, a psicopatia é hereditária. E o killerismo que ela está chamando seria o ponto mais alto do psicopata. Porque o psicopata não ele tem mata. leve, não, o cara pode a maioria matar. não mata. Ele tem leve, moderado e grave. O grave, mesmo assim, o grave, para ser killer, tem que ser mais grave ainda. Entendi. Dentro do grave ainda tem uma escala. Porque assim, o killer, ele acaba se ritualizando. Não basta matar, tem que matar daquela forma. E ele repete. Então, o outro passa a ser um objeto de brinquedo. Literalmente brinquedo. Quando a psicopatia, sempre o outro vai ser um objeto, mas não necessariamente para você degolar, para você esquartejar, não necessariamente. Você pode usar para obter sucesso, status, diversão. Você pode usar nisso. Então, assim, todo serial killer é a maior gravidade de um psicopata. O que ela mais perguntou, Lene? Genético. Isso, Sim, tem um componente genético. Ah, tá. Sim. Quanto mais grave, mais o componente genético. E a gente não pode esquecer que o genético não é só pai e mãe. O genético é qualquer coisa na sua linha de ancestralidade. Não tem como. E a gente não pode esquecer que o Brasil foi um país escravocrata. Então, assim, eu acredito... Eu não estava lá para ver. Mas eu acredito... Maior população escrava, né, do mundo. Exatamente, do mundo. E você vê o seguinte, aqueles que tomavam conta dos escravos, como é que se chamavam? Os Capitão do Mato. Capitão do Mato. Capitão do Mato. Eles só podiam ser psicopata. Porque o prazer de espancar aqueles negros, né, no Pelourinho, por exemplo, botar ali naquela coisa... Eles tinham prazer de fazer isso. Porque, assim... Existem muitos psicopatas na nossa história pregressa. É isso que eu estou dizendo, que se você não tem conhecimento, não tem autoconhecimento, conhecimento mínimo do teu país, você fica assim, mas como? De onde vem? De onde vem? Porque esses donos de engenho estupravam suas empregadas. Claro. Entendeu? Aí tem o gene dali, não é que veio do negro, pelo contrário, foi sendo misturado com pessoas extremamente desrespeitosas, que faziam. Aquilo era uma propriedade. Um senhor era propriedade. O escravo era propriedade. Ele fazia o que queria. É o seguinte, tem bastante perguntas sobre TDAH aqui. Vamos. Bora lá? É incrível como esse assunto, né? As pessoas se interessam mesmo. A gente teve um especial sobre autismo. Não sei, chegou a ver? Não vi. Muito legal. Legal. Muito legal. E tem muita gente que confunde autismo vamos diferenciar com TDAH. Primeiro, qual a diferença básica? Olha só, o TDAH, se a gente for definir, são aquelas pessoas que desde sempre, ninguém vira TDAH, né? Porque tem gente que com 30 anos, eu sou TDAH. Não, você tem que ter sido sempre. Né? Onde você tem o lobo frontal funcionando menos, e o lobo frontal é o grande maestro da orquestra cérebro. A orquestra cérebro é o quê? Tudo é pensamento. Então, o lobo frontal, ele filtra o excesso de pensamento e o excesso e a velocidade desse pensamento. Quando esse freio vem freando menos, o TDAH ele tem mais pensamento e numa velocidade muito maior. Então, ele capota na sua própria velocidade. Tem muita inteligência, tem tudo, mas ele de vez em quando capota, como se fosse uma Ferrari, só que ele não sabe conduzir a Ferrari. Entendi. Para acidentar é muito mais fácil. O autismo, você pode ter hiperatividade física. Acontece isso com o autismo. E as pessoas confundem TDAH com hiperatividade física. Não. A hiperatividade do TDAH é mental. Você pode ter uma pessoa super zen,
por isso que antigamente se falava TDAH predominantemente desatentivo, que predominava mente desatentiva. Tá. Era aquela criança que estava ali na escolinha, não fazia bagunça, não fazia nada, mas também não tinha noção do que estava fazendo ali. Se a professora perguntasse, a pessoa não sabia dizer, Entendi. porque estava em outro lugar, o pensamento já estava fora dali. Então, durante muito tempo, se confundiu, e até hoje se confunde, hiperatividade física com TDAH. Não é. Ele pode estar presente, a hiperatividade física? Pode. E como no autismo você tem a hiperatividade física por hipersensibilidade, não por excesso de atividade cerebral, muita gente confunde as duas coisas, principalmente em criança. Entendi. E tinha uma escola antiga que colocava como se o TDAH fosse um tipo de autismo. Por quê? Os dois têm hiperfoco. O que é hiperfoco? É aquele assunto que, para o TDAH, faz o cérebro dele funcionar direitinho. Porque dá tesão e ele se alinha e ele consegue fazer aquilo maravilhosamente bem. No caso do autismo, ele não tem o hiperfoco pela mesma maneira, pela mesma função. Ele tem um hiperfoco porque ele tem um traço muito obsessivo. Então, ele quando para numa coisa, você está conversando com uma pessoa que tem autismo, ele tende a repetir a mesma história várias vezes. Entendi. Ele tem muitos rituais. Como tem gente que fala assim, fulano tem toque. Não, dentro do autismo você tem sintomas toque. Porque é como se aquela criança precisasse reafirmar a realidade. Então, ele quer as mesmas coisas do mesmo jeito sempre. Se ela gosta da textura do plástico, ela vai querer. Sim, por quê? Você concorda que o autismo ele tem uma hipersensibilidade para o mundo, tá? Certo. Então, é o toque, é a sensibilidade auditiva. Então, quando ele começa a ter certas coisas e aquilo se dá bem, ele quer aquela segurança. Ele não quer arriscar outra coisa. Então, eles tendem a repetir sempre a mesma coisa. Você tira um brinquedo, ele... Não, vamos brincar disso. Criança brinca com o que gosta? Gosta, mas, por exemplo, a criança com autismo, ele vai ser o mesmo adulto querendo brincar com os mesmos jogos. Entendi. Por exemplo, eu tenho um paciente que tem mais de 50 anos, ele todo sábado tem que jogar um determinado jogo, que é o jogo que ele jogava quando criança. O mesmo jogo. Aquilo dá uma segurança para ele? Aquilo dá uma estabilidade. Entendi. Como tipo assim, para ele é tão difícil entender o mundo, porque o mundo é muito cheio de estímulos, né? Então, para ele, aquilo é tão assustador que ele compõe o mundo dele de uma forma mais tranquila. Entendi. Por exemplo, por que ele tem muita dificuldade em socializar? Porque, na realidade, existe um excesso de sinapses no autismo. Ele nasce porque até 5 meses, por exemplo, está tudo formado. A partir de 5 meses até o nascimento, existe um processo de lapidação. Tira tudo que é excesso. Excesso de sinapses, excesso de células de sustentação. É como se fosse uma obra. Você, no final, você vai tirando o excesso de argamassa, o excesso da pintura. O que acontece com as pessoas que têm autismo é que isso não acontece. Eles nascem com um excesso. Por isso, esse excesso de irritabilidade, de som, de sensibilidade. Então, eles ficam muito confusos. E isso tira deles uma coisa que a gente tem, que é eu leio a sua fisionomia. Isso é feito pelos neurônios numa velocidade de 0,0002 segundos. Rápido. O que acontece? Ele vai ter 0,02, que ainda é muito rápido. Mas ele perde porque a gente faz micro expressões que tem que ser lida imediatamente para eu entender se você está entendendo o que eu estou falando, se você está gostando. Eles não conseguem ver isso na velocidade de uma conversa. Eu entendi. E aí eles não sabem o que você está querendo dizer. Entendi. Tanto que você tem um livro que se chama Mãe Me Ensina a me relacionar, alguma coisa. Mãe me ensina. Porque eles precisam, tanto que o ABA, que é um método que você trata autismo, você ensina ele, você reproduz com ele o que seria o sentimento das outras pessoas, Entendi. porque ele tem dificuldade de captar. Pela falta de velocidade. E de repertório também, porque você não tem essa velocidade. Exatamente. Então, eles perdem esses fragmentos. Por isso é tão difícil eles socializarem. Entendi. E você está falando uma coisa, ele continua naquele mesmo assunto.
Então ele é capaz de ficar falando horas de um assunto E que não é você... capaz de perceber da pessoa. Não, que você está entediado, que você está irritado. Pessoa que não conhece, porque aos pouquinhos você vai mudando ali o assunto e ele Sim. volta naquele assunto. Então, assim, se a pessoa não entender isso, acha que a pessoa está implicando. Entendi. E não está implicando. Eu descobri um método que me faz faturar alto todos os meses, mesmo sem precisar aparecer. Dá uma olhada aqui, ó. Mais de 10 mil todos os meses. 18 mil em apenas um mês. E depois de muito tempo, eu decidi revelar esse segredo. Eu quero que você, assim como eu, descubra como faturar muito com o canal de cortes. Começando com o que tem daí da sua casa. Clique no link abaixo e vem. Estou te esperando para revelar esse segredo. Muita gente, não sei se no chat está perguntando, mas quando a gente anunciou aqui, perguntando sobre pais narcisistas, né? Agora você imagina, se você é narcisista, você quer plateia. E o narcisista ele não está nem aí para dar para o outro. Ao ser mãe e pai, é o contrário. Você deixa de ser foco de atenção e teu filho passa a ser. Então você tem que trabalhar muito a humildade, porque você deixa de ser o rei da casa para ser o cara que vai ajudar a limpar. Em torno do bebê, da criança. Então, o pai e a mãe narcisista não suporta muito uma criança. Ainda mais chega alguém aí fala, ai, fofinho, não sei o que. Ele tem ciúmes, incomodado, Sério? porque a criança está chamando mais atenção. Mas Tanto o pai quanto mãe. Ele tem consciência Total. disso? É mesmo? Total. E o que ele faz? Ele simplesmente puxa o assunto para ele. Como? Não devia ter filhos narcisistas. Ah, tá. Não devia. Tem por algum motivo, alguma Tem, porque assim... obrigação social, uma cobrança, talvez? Pega bem, né? É. Botar o porta-retrato daquelas crianças ali, né? Você viu meus filhos? Exatamente. Pega bem. Mas assim, dizer que tem aquele amor, que tem aquela coisa de tipo assim... eu desconfio de gente, eu adoro pai e mãe bem brega, que mostra o fotinho das crianças, adoro. Porque o narcisista nem mostra muito. Você o tempo todo fala, deixa eu ver uma fotinha. Ah, não tenho aqui. Como assim não tem? Porque antigamente era o 3x4, né? Na carteira. Na carteira. Agora tem que andar hoje em dia tem muito, na gente. capa do celular. Aí né, você vai ver, eu falei, mas não tem uma fotinho pra eu ver a carinha dele? Ah, não, mas aqui... Aí eu então vai assim... Aí pega uma que a pessoa tá linda com a criança ali de A criança tá decorando, o papagaio é a criança. É a mãe, por exemplo, que coloca a filha num concurso de beleza e a filha nem quer tanto e ela tá, através da filha, colocando o desejo dela, por exemplo. Exatamente, que vai ser a empresária. Eu quero saber o aspecto do que o pessoal perguntou. Mas a gente tá falando de, basicamente, ritos de passagem, você falou, né? Antigamente, o nosso rito de passagem para homem era muito claro, era você sair da sua casa e morar sozinho. Para mulher, eu acho que tem um rito de passagem que é a menstruação. A primeira... Não, mas assim, Não, você já marca. E o casamento, né? Eu já fui uma geração que já era permitido a mulher, mais na onda do feminismo, tipo assim, não, eu primeiro quero experimentar isso. Eu vou casar depois que eu fizer um test drive. Eu ficava louca quando minha mãe dizia, olha, meu único namorado e trepada foi seu pai. Eu falei, mãe, que coisa, não me espere isso de mim. Porque assim, e se fosse Fica ruim? Quieta, mãe. Vem cá. Minha mãe falou, eu também. Não saber desses detalhes, tá, mãe? Pô. Mas vem cá. Agora você vai falar que você transou com meu pai. E se fosse ruim, gente? Pelo amor de Deus, porque era pra sempre. E se fosse ruim, eu pensava nisso. Exato. E se eu não testar e quiser me separar? A tua geração e a minha foi essa mudança, né? Foi. E a geração nova, qual que é a mudança? Qual é o rito da... Como que são os ritos de passagem hoje? Porque tem que ter... Antigamente, os povos antigos, mais primitivos, o moleque saía pra caçar e aquilo era o rito de passagem. Agora você é um adulto. Sim. A mulher era a menstruação, sei lá, agora você é uma mulher. Exatamente. E hoje, qual é o rito de passagem pro homem e pra mulher? Você é um adulto. Não tem mais, né? Não tem. E aí porque fica o cara essa confusão. tá com 30... Outro dia chegou uma mulher no meu consultório, falando assim, não, porque o meu filhinho, eu tô ouvindo aqui, 15 aninhos, né? E olha, eu ainda dou suquinho e Eu falei, não, mas só não pode fazer isso, Aí eu falei, quantos anos tem seu filho? Ele... 42. Eu falei, minha senhora nunca mais vai sair. Ah, ele só toma suquinho dessa marca aqui. Nunca mais vai sair. Mas aí você vê... Pra que você vai sair de casa só vai te dar um suco que você quer? Não, ainda tem uma coisa. Quando ele queria ter mais de uma mulher, eles falavam assim, pai, mãe, não volta pra casa, tô com uma mulher nova aqui, vocês não podem falar da outra. Eu tô falando. Ainda os pais tinham que tiveram que comprar um apartamento que não tinha uma passagem que separava.
Porque a mãe já não sabia se era Rosane, Bárbara, e falava tudo misturado. Claro, né? Fala você aqui de novo, falando, não! Exatamente. Então, assim, eu não sei qual é o rito de passagem hoje. Então, eu já me perguntei isso. Eu acho que a gente vai ter que restabelecer isso. Essa geração nova... porque não é sair de casa... Não é trabalhar. Pelo contrário. Por exemplo, se for na população mais carente, a mãe tem que construir a casa em cima. Para poder almoçar embaixo e levar as coisas pra cima. Muito claro pra gente, assim, putz, eu me tornei um adulto. Agora, certeza. Sabe aquela vida, caramba, tem agora que pagar boleto. Comigo. Agora ferrou. Agora é comigo. Qual que é a função da mentira na evolução do ser humano? A mentira, ela tem essa coisa de impressionar. Depende muito da personalidade. Tem a mentira social. Você tá bem? Fala, não, tô bem. Tô bem, tudo bem. Você não vai dizer, tô péssima. Né? Ou então você encontra uma amiga de tempo de ginásio, a menina tá uma baleia que você não consegue identificar quem é. Aí você fala, não, você achou que eu tô diferente? Não, mudou tá igual, quase nada. O rostinho é o mesmo. Só que tem que o corpo triplicou. Exato. Né? Então, assim, existe a mentira diplomática, mas existe a mentira da esperteza. Isso sempre existiu. Sempre existiu. E aí a gente cai. Quem mais usa mentira para impressionar? O narcisista. O narcisista, ele é um transtorno de personalidade. Ele é uma pessoa que ele quer ser exaltado. Ele quer ser que você o admire. Ele quer palmas. Ele quer... mas ele conta uma opção de mentira para você. Entendeu? E no início da relação, seja homem, seja mulher, é o príncipe encantado, é a princesa que você falou, nem mereço essa pessoa, né? Porque faz tudo que é uma maravilha. Quando você está conquistado, ele começa a mostrar quem é. E ele faz sempre reserva de mercado, porque ele não gosta de ninguém. Ele quer que você aplauda. Ele quer que você aplauda. Mas ele usa mentira sempre se valorizando. Diferente do histriônico. O histriônico, ele quer atenção. Nem que seja pelo lado ruim. Então ele finge que morreu, que está desmaiando. O histriônico é mais carente. Minha mãe já foi histriônica. Já foi? Tô passando mal, filho. Um dia eu não vou estar aqui. Para. Isso mesmo. Sai mesmo, filho. Sua mãe um dia não vai estar aqui mesmo. Você não quer ficar com... Ela usava desses artifícios. Toda mãe usa. Toda mãe, né? Toda mãe um dia você vai entender o que é ser mãe. Toda mãe usa um pouquinho disso. Mas tem esse exagero do histriônico que é o cara que... O histriônico é aquele que se joga no chão, finge que está desmaiado, finge convulsão. Meu Deus. Entendeu? Isso era muito comum. Eu acho que as pessoas agora estão pegando um pouquinho mais mal, aí disfarça. Mas o narcisista, por exemplo, existe aquele que é assim, porque o narcisista não está aí para você. Você tem que ser uma plateia. Você é aquela pessoa que ele vai falar dele. Outra pessoa? Muito pouco. Ama muito a si mesmo. Muito a si mesmo. Ela te ama desde que você esteja validando o quanto ele ou ela é maravilhoso. Entendi. Então é assim, acaba que ele viu que você está seduzido, e aí você começa a descobrir que ele não é essa coisa toda. Claro. Ele tem que ter a reserva. Então vai tendo outras pessoas para começar tudo de novo. Porque ele se nutre disso. Você vê o mito de Narciso, ele olha no lago e fica envaidecido com o que ele está vendo. Né? Então o narcisista, ele pensa o seguinte, é sorte sua estar com ele. Se você pagar as coisas para ele, nossa, mas tá com uma pessoa tão interessante, tão maravilhosa, isso é o que você tem que fazer. Ele tá te dando essa oportunidade de você pagar para ter uma companhia tão maravilhosa. Ô, Lene, a gente conhece umas pessoas assim, hein, Lene? Muito. Rapaz, e o narcisista só fala dele. É inacreditável. É insuportável, né? É insuportável. Você conta um problema seu, ele fala, comigo. Mas comigo foi pior. Nossa, foi muito pior. Não, mas nem na desgraça ele deixa você ganhar, né? Não. Ele quer ganhar na desgraça. Ele compete e cuspe a distância. Qualquer baixaria ele compete. Peguei Covid. Você pegou Covid? Nossa, e eu? Peguei 3 vezes Covid. Véi, na moral, não dependo mais disso aqui não. Olha pra vocês verem o resultado do meu mês e ainda ele nem fechou. Vou colocar aqui pra vocês verem agora o resultado do meu ano inteiro, mais de 63 mil reais, 5 anos de quem trabalha como CLT.
Vou colocar aqui agora pra vocês verem o mês de setembro, que foi o meu melhor mês. 18 mil reais, eu nem precisei fazer uma faculdade pra isso. E um detalhe, eu nem preciso aparecer pra me fazer tudo isso com o canal. O que eu quero é que você aprenda a fazer o que eu faço também. E eu quero te ensinar todo o passo a passo do que eu fiz pra chegar nessa quantidade de inscritos, 160 mil, e tudo o que você precisa saber pra conseguir ter um canal assim também. Todas as estratégias que eu usei, todos os erros que eu cometi, tudo que você precisa saber. Você não vai precisar de muita coisa para começar. Então, clique aqui agora no link da descrição antes que seja tarde demais.